Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje vamos falar sobre cultura woke. E, amigos, é muito importante que quando nós vamos falar sobre determinados temas, nós tenhamos muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos num mundo extremamente polarizado. Então você sabe como funciona, né? De repente alguém tem uma determinada visão, outro alguém tem uma visão oposta e logo nascem os conflitos. E é exatamente o que aconteceu com essa palavrinha. Veja que a palavra woke é o passado de wake. Wake é acordar, despertar. Então, woke, portanto, é acordado, desperto. Amigos, essa palavrinha, ela tem origem oficial nos anos 60, na época da luta pelos direitos civis americanos. Mas é verdade que historiadores mostram que ela foi utilizada muito antes, e já na época da campanha para presidente de Abraham Lincoln, o 16º presidente americano, foi-se utilizada uma palavrinha muito parecida, em relação à luta pelo fim da escravidão. Então você percebe que o histórico dessa palavra está relacionado justamente em relação a luta pelos direitos das pessoas, inicialmente o direito dos negros, lá atrás a escravidão, depois os direitos civis, e neste momento, neste contexto social atual em que nós vivemos, essa palavrinha novamente surge à tona e foi muito utilizada, por exemplo, na época do movimento Black Lives Matter. Então ela voltou à tona na época do movimento Black Lives Matter. E amigos, o que ela significa hoje, sem levá-la para o lado extremista da coisa política? O que ela significa hoje? Uma sociedade desperta em relação a direitos sociais de parte da população que historicamente foi prejudicada. Aqui estamos falando, por exemplo, de negros. Aqui estamos falando, por exemplo, das mulheres, que até 70 anos atrás não tinha pleno direito a voto em muitos lugares do mundo, e até hoje, em muitos lugares do mundo, não tem direito a voto, não tem direito quase que nenhum. Aqui estamos falando da comunidade LGBTQIA+, entre outros. Então perceba, é um movimento que visa trazer maior diversidade para a sociedade, maiores direitos para essa parcela da população que historicamente sofreu, justamente por causa de discriminação, racismo, misoginia, entre outras coisas. Amigos, veja, não estamos falando de algo ruim ou de algo supremacista de determinada classe da sociedade, muito longe disso. A questão aqui é diversidade, multiculturalismo, é isso. E quando nós falamos disso dentro da empresa, ou seja, uma empresa diversa, tem até pesquisa, tem até estudo que mostra que uma empresa diversa, uma empresa com diversidade, ela tem 35% de chances de superar, mais chances, né? 35% mais de chances de superar a concorrência, ela tem um lucro maior, entre outras coisas. No perfil da Avante, no Instagram, @AvanteRHOficial, nós já falamos sobre diversidade, nós já falamos sobre vagas afirmativas, entre muitas outras coisas. Então veja que esta é uma pauta que faz parte do nosso mundo, do nosso dia a dia dentro do RH. Não adianta eu, enquanto profissional do RH, ficar trancado na minha salinha apenas pensando em coisas operacionais, independentemente de qual subsistema eu trabalho. Eu trabalho com DP, eu vou ficar aqui só pensando em folha de pagamento. Não estou falando que não é importante, tá claro que é importante. É fundamental, mas não adianta eu ficar pensando só nisso. Eu sou de seleção, vou só me preocupar aqui em cadastrar a vaga, depois fazer a triagem, depois fazer a entrevista. Não, eu tenho que pensar em estratégias. O RH só vai ter valor quando o RH trouxer valor para a organização. Nenhuma área, nenhum profissional tem valor se não trouxer valor para a empresa. E eu falei aqui do DP, falei de seleção, mas o mesmo se aplica para quem trabalha com TI&D, com remuneração estratégica, com indicadores, People Analytics, benefícios. Não importa o subsistema do RH. Eu tenho que trazer valor para a empresa. Só assim eu, RH, vou me valorizar enquanto profissional e vou valorizar a minha área. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Como é que eu posso fazer para minha empresa ser mais lucrativa?
Para minha empresa ter um valor social maior, porque essas coisas, se você trabalha, por exemplo, numa empresa listada na bolsa, essas coisas fazem muita diferença no valor da ação da empresa. Então, olha a importância que o RH tem de repente, capitanear esse tipo de política para dentro dela, trazer para dentro dela e conduzir esse tipo de política e fazer a empresa mais valiosa, fazer a empresa mais lucrativa, sem contar o aspecto ético da coisa. Sem dúvida. Quando eu penso numa empresa diversa, eu estou pensando numa empresa mais ética, mais multicultural, uma empresa que vai combater, por exemplo, a discriminação, o racismo, a misoginia, a homofobia, entre outras coisas. Agora, amigos, nós estamos num momento do mundo em que diversas empresas, e principalmente norte-americana, estão anunciando a retirada dos seus programas de diversidade. Você está acompanhando aí o que está acontecendo. E aí eu te pergunto, nós do RH, sem lado político, tá? Eu já te falei, isso daqui não é uma questão política, aqui vai muito além disso. A gente está falando de RH, a gente está falando de mundo corporativo, a gente está falando de ética e está falando também, por que não, de empresa mais valiosa socialmente e também em relação a valores, a lucro. O que nós do RH estamos fazendo? O que você, no RH da sua empresa, está fazendo para mostrar para a sua empresa que uma diversidade de colaboradores vai torná-la mais valiosa, mais ética e mais lucrativa? Eu acho que é o momento da gente começar a, enquanto RH, trazer esse tipo de reflexão, esse tipo de pensamento estratégico para dentro da empresa. No próximo mês, agora em fevereiro, eu vou participar de um congresso, eu vou para os Estados Unidos, vou participar de uma série de treinamentos e congressos, e um dos congressos justamente, veja só, nos Estados Unidos, um dos congressos é justamente sobre a diversidade dos colaboradores, o papel do RH dentro desta cultura. Então, amigos, trago essa conversa para a mesa. O que nós do RH estamos fazendo para atrair a diversidade? Para não dar passos para trás enquanto sociedade, acabar com programas de diversidade que são tão importantes, de repente vagas afirmativas que você tem na sua empresa, que são tão importantes para a sociedade e para a empresa também. Acho que é uma reflexão importante. Acho que nós do RH temos a missão de pensar e trazer esse pensamento para a direção, para o CEO, para a gestão, para a liderança, enfim, da nossa empresa. Tudo bem? Te vejo nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.